Cidadão Silvestre. Cidadão Silvestre. Quando você diz sobre o jejum da mente, seria isso a meditação ou é alguma outra coisa específica? Como se define esse jejum da mente? E aí a outra pergunta, que já pode responder as duas, né? O que seria, qual é o conceito, né, que é utilizado para xamã? O que seria um xamã? O jejum da mente é a meditação, sim. É uma meditação, mas não é meditação de você ficar lá simplesmente sentado e depois você sai brigando com sua mulher, né? Tem gente que faz meditação assim, sabe? Não é uma meditação só de aparência. Não é uma meditação que você vai lá no templo taoísta ou budista ou em qualquer templo, medita no domingo, como faz a pessoa aqui na igreja católica, vai no domingo e depois fica ali fazendo coisas erradas, né? Não. É uma meditação no dia a dia, né? Constante. Né, com todas as nossas fraquezas e deficiências, imperfeições humanas que nós temos, inclusive eu, né, é uma meditação. Agora, tem o jejum do corpo, que é o jejum que você não come, né, você fica 1 dia, 2 dias, até 3 dias, tem gente que não come, né, para fazer essa pureza do corpo. E o Zhuangzi fala desse jejum da mente, que é para ele poder se silenciar, se esvaziar. Em chinês, Qin é silêncio, e esvaziar, como diz o Lao Tzu no capítulo 3, Xu Qi Xin, esvaziar a mente. Então, é preciso praticar, veja, tudo é só uma prática, né, e como conecta isso com o bios theoretikos, né, a vida filosófica de Platão, aí eu já fiz a conexão, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a respeito disso que você falou do xamã, o xamã, quem é o xamã, né? O xamã, segundo umas das definições, né, lá do Mircea Eliade, que já tira toda a lição lá da antropologia, o Mircea Eliade é um historiador romeno de religiões, ele escreveu o Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase, né, e lá no começo ele diz que o xamã, ele é uma figura, né, da tribo, né, normalmente dos indígenas, aborígenes, dos povos originários. O pessoal hoje está falando muito povos originários, né, menos povos primitivos, né, esse termo. Então, mas desde que não faça preconceito, né, mas pode usar povos primitivos, não tem problema também. Mas, então, você tem lá na tribo uma pessoa que, às vezes, ela tem uma vocação, né, e o que acontece com essa pessoa? Ela fica doente, né, e ela, às vezes, ela fica mal, deprimida, e ela vai começando a ficar doente. Aí vem um outro mais velho, um mestre, que é um cacique, né, e aí ele percebe que essa criança, ou esse adolescente que está doente, né, ele precisa ser curado, e ele tem que passar por uma iniciação xamânica, eles dizem, né? E aí, ele se torna um xamã, ou seja, ele se torna um mestre que domina a magia, que domina a arte da cura, que domina a arte de você viajar pelos céus e infernos, ou seja, são as várias dimensões, tá, da realidade, né? Que não, você sabe que não existe só essa realidade aqui, física, né? Existem várias realidades, e o xamã pode usar ayahuasca, pode usar peyote, pode usar substâncias, plantas sagradas, como eles dizem, que não é, só um detalhe, cuidado para as pessoas, né, não é droga, tá, não é droga, porque é chamado enteógenos, porque está dentro de um contexto sagrado, ritualístico, né, droga é quando você usa, que está um contexto profano, você usa lá entre uns amigos, né, que você se encontra, aqui não, aqui o contexto é sagrado, fazem rituais, portanto, os xamãs vão iniciar esse jovem, e para ele se tornar xamã, ele tem que passar por essa iniciação, né, e aí depois ele se torna um curador, um médico, né, ele se torna um curador, um curandeiro. O Zhuangzi, a gente pode pensar o seguinte, os taoístas, tem que sempre contrastar com os confucianos, porque a gente está dentro do contexto, né, contextualizando, muitas vezes o Zhuangzi, ele faz uma ironia, crítica, em relação aos ensinamentos de Confúcio. Por quê? Não exatamente porque Confúcio é menos ou mais superior, ou menos superior do que os taoístas, não é isso. Tanto é que eu não gosto de colocar, valorizar ou desvalorizar uma doutrina ou outra, né? O que eu acho importante é a gente contrastar para entender um lado e outro. Então, a gente deve entender e ler os taoístas, né,
à luz da sua diferença com os confucianos. Os confucianos pensam que a gente pode aprimorar enquanto ser humano exercendo as virtudes que são de natureza social. Eu já falei aqui, é a benevolência, né, uma delas. Mas esse aprendizado, esse xue, precisa se dar de forma sistemática, através de um duro empenho e esforço da pessoa junto com a sociedade. E é preciso, então, acumular o estudo. Como diz o Lao Tzu no capítulo aqui, 48, que eu citei, agir no estudo é crescer a cada dia. Então, agir no estudo, o que é agir no estudo? É o Xie do confuciano. Então, quando o Lao Tzu fala Xie, ele está justamente, diretamente referindo-se a Confúcio, ao método de Confúcio e ao ensino de Confúcio, que é através do aprender, né? Por isso que os Analectos abrem com primeira frase, ele diz assim, o mestre fala, né, Confúcio fala, quando você recebe seus amigos numa visita para aprender com você, você não ficaria alegre? Quer dizer, o conhecimento pressupõe essa alegria de estarmos aprendendo, né? É que nem aqui, a gente está aprendendo junto, e aprender junto nos traz alegria e fortalece a nossa amizade, né? Então, o Confúcio acha que crescer no estudo é importante, a cada dia, crescer no sentido de acumulação, no sentido de desenvolvimento, de aprimoramento. Mas veja, os taoístas acham que a gente tem que decrescer, mas isso não é retrocesso, tá? Não é voltar para trás no sentido de como fala? Um retrocesso, né, intelectual. É que é o seguinte, quando eu vou contar uma história aqui que um historiador conta e o próprio Johnson conta, só que eu vou contar com um pouco o meu jeito, né? Então, o Confúcio, ele num dado momento da vida dele, ele estudou muito, né? Imagina esse erudito Confúcio que estudou os clássicos como I Ching, como o livro dos ritos, né? Livros clássicos da filosofia chinesa, ritos, música, etc. Mas ele estava insatisfeito, ele estava descontente. Aí ele foi buscar porque ele ouviu os boatos de que existia um mestre sábio que era o Lao Tzu, né? E aí ele falou, vou lá visitar ele porque eu quero uma opinião, quero um conselho. Aí ele chegou lá, ele falou para Lao Tzu, olha, Lao Tzu, sei que você é um mestre, né? Mas eu estudei I Ching, eu estudei os livros dos ritos, estudei o livro da história, estudei vários livros, né? E não, como é que alcança o Dao? Eu não conseguia alcançar o Dao, né? E aí o Lao Tzu responde para Confúcio, na verdade, não é através dessa forma que você vai alcançar o Dao, né? Aí o Confúcio fica espantado, fica calado por 3 dias, volta para casa, 3 dias em silêncio. O discípulo dele fala, mestre, depois no 3º dia ele refala, né, ele abre a boca. E o discípulo pergunta, mestre, o que aconteceu nesses 3 dias que o senhor ficou tão silencioso? Aí ele responde assim, as aves, você consegue flechá-las, você consegue atirar, caçar as aves com a flecha. Os peixes, você consegue pescá-los através de uma rede de pesca. Mas esse cara aí que eu encontrei, esse sábio, Lao Tzu, você não consegue capturar ele. Sabe por quê? Porque ele é um dragão, né? Ele é um dragão. Então, o Confúcio compara um grande mestre Lao Tzu com um grande dragão, porque ele é o próprio Dao, no fundo, né? O Dao que você quer capturar. Olha só a moral dessa história. Você quer capturar o conhecimento, a essência do conhecimento, através do acúmulo do saber, dos livros que você leu, dos pesquisadores que você pesquisou, etc, 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 etc. Mas a jornada acumulativa, o processo cumulativo, não é o processo de vivência, né, do Dao. Não adianta você cerebralmente, né, injetar, acumular aquilo que o Paulo Freire falava, educação bancária, né? Você ficar depositando lá, né, e ficar acumulando, se você não vivenciar esse conhecimento, se você não produzir o conhecimento em você, fazendo uma autotransformação integral de você próprio. Portanto, os taoístas estão marcando aí, de novo, o taoísta ser
dos ontos aqui, da história que eu contei, para mostrar o quanto o conhecimento também precisa ser vivenciado, mas veja, não é uma prática, não é uma empiria barata, né? É o que eu sempre falo, tem 2 livros que me influenciaram muito na adolescência, quando eu li, eu não vou nem estender-me nesse assunto, porque o assunto é outro, né? Mas eu só vou dizer aqui a título de complemento, né? Essa falsa dicotomia entre teoria e prática, né? As pessoas normalmente separam a teoria e prática. Se você pegar uma bela obra de ponte de arquitetura, ou uma bela construção de edifício, né? Um arquiteto construiu aquilo, está embutido ali, na sua frente, uma grande teoria. Você pega uma construção do Oscar Niemeyer, é uma grande teoria que está ali, vivamente presente ali. Então, não é uma coisa que você está lá, é pura prática o que ele fez. Não, né? A própria teoria, né, já está ali, tá? Mas com isso, então, eu quero dizer que os taoístas, eles, nessa busca do conhecimento, eles achavam que era importante a gente se conhecer a si próprio, né, verdadeiramente, e aí, através dessa purificação, dessa meditação, né, desse desapego através do Wu Wei, tá? Então, aí eu estou introduzindo aí o Wu Wei, né? Vou falar rapidinho do Wu Wei. Claro que, dentre alguns princípios do taoísmo, existe o princípio da simplicidade, eu não vou falar muita coisa, né? Mas eu vou resumir. O Wu Wei é o princípio da não ação, tá? Então, só para vocês terem um gostinho exatamente do que seria esse Wu Wei, o Wei, como dizem todos os comentadores chineses, não é não fazer nada, não é mera passividade, não é inércia, né? Porque a gente fala não ação, né? Então, o pessoal que fala não ação, então parece que o sábio fica lá no silêncio, na meditação, foge para a floresta. Essa é uma imagem clichê dos taoístas, né? Não é isso o que o taoísta é. Isso é uma imagem clichê. Claro que eu não estou dizendo que eventualmente o taoísta não vai na floresta, não vai se refugiar, não vai meditar. Claro que ele fica lá em silêncio, né? Só que não pode se virar uma imagem clichê, né? Porque tem um livro que depois vai desmentir isso, que é inclusive um livro taoísta, chamado Unanzi, né, que é o mestre da potência do vazio, falando que lá existem taoístas que, quando acharem necessário, eles vão se engajar na política, né? Então, eles assumem cargos públicos. Então, tem esse problema aí também, né, de mistificar demais o eremita xamã, né, o eremita taoísta.